A Covid-19 transformou contêineres em um dos itens mais procurados do planeta. Aproximadamente 20 meses depois do início da pandemia, o transporte marítimo global ainda está em crise. E esse é o assunto de hoje do programa Portos, a força dos catarinenses. Em algum lugar no porto de Xangai, o mais movimentado do mundo, um container cheio de produtos eletrônicos está entre dezenas de milhares de outros containers esperando uma carona para os Estados Unidos. A carga está no pátio há meses, seja por paralisações de trabalhadores, tufões, surtos de Covid. Fatores que agravaram um enorme congestionamento na cadeia global de abastecimento. Antes, cargas idênticas a essa eram entregues nos Estados Unidos em algumas semanas. Hoje demoram até 6 meses. É apenas um exemplo de um mero container e sua árdua trajetória ao redor do mundo. Mesmo com algumas barreiras específicas para impedir sua chegada ao destino, a jornada é típica do que está acontecendo no comércio global. O mundo vinha num ritmo de crescimento acelerado, até que a pandemia chegou e obrigou diversos setores a puxar o freio de mão. Era o começo dessa grande crise. As principais companhias marítimas cancelaram dezenas de viagens. Tinha início o que alguns estão chamando de Era da Escassez. E causando uma demanda reprimida e problemas de quê? De oferta. Né? Então, você vê, no início de 2020, quando começou ali a pandemia, né, diversos setores produtivos paralisaram suas atividades. Paralisaram mesmo, né? Depois que ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? E as empresas de navegação começaram a cancelar escalas, serviços de transporte para diminuir os prejuízos, em função da queda da demanda, porque a princípio houve uma queda de demanda. Aí começou o quê? No final, ali do meio de 2020 para o final do ano, houve uma disparada das encomendas. Né? Começou aquela explosão, todo mundo em casa, todo mundo no mundo inteiro demandando produto, havendo dinheiro no mundo, por incrível que pareça, havia dinheiro, né? As pessoas represando dinheiro, e as encomendas por insumos e mercadorias do comércio exterior, de um modo geral, começaram a crescer acima de qualquer projeção do mercado e da capacidade logística dos armadores e dos portos. À medida que atividades foram retomando, houve um disparo na demanda no consumo. As compras online intensificaram a aquisição de itens como computadores, insumos de informática, televisão e ar-condicionado, transportados todos em contêineres. Não por menos, o congestionamento da oferta está na Ásia, de onde partem a maioria desses bens. Já do lado da demanda, Estados Unidos e Europa passaram a importar mais insumos e esses produtos acabados. Veja como o fluxo e a concentração de embarcações é maior justamente em direção à América do Norte e à Europa. Há contêineres parados em portos, ferrovias e armazéns. Hoje, o transporte com navios porta-contêineres é dominado por 6 empresas, que juntas respondem por 71% da movimentação global deste tipo de carga, algo que afeta a América do Sul e, em especial, o Brasil. Os grandes players do mercado, os países, os maiores países, estão puxando o volume de contêineres que nós temos hoje, ainda disponível, esses países estão puxando para o seu comércio internacional. Então nós temos Estados Unidos, Ásia e Europa, que pela sua capacidade econômica atrai mais a atenção dos armadores. Como nós temos um volume de contêiner estagnado, que os armadores eles não conseguem fazer uma produção para atender toda a carga que estava represada por conta do coronavírus, então esses países, por seu poder econômico, eles conseguem fazer com que esses armadores destinem a grande quantidade de contêineres para os mesmos, para o comércio. O Brasil e outros países fora desse eixo acabam ficando na espera do que sobra de contêineres no comércio internacional. Nossa vulnerabilidade diante das grandes empresas de navegação
está associada à insignificante participação no comércio global. Se por um lado o Brasil é um dos maiores exportadores de granéis, nossa participação no mercado mundial de contêineres é de cerca de 1,3%. O volume reduzido de mercadorias em contêineres torna o Brasil um mercado secundário, pouco atraente para as empresas de navegação, que concentram suas operações nas principais rotas internacionais, entre os Estados Unidos, Ásia e Europa. Nesses locais, há garantia de que um contêiner cheio volte cheio, tornando a viagem mais rentável. No Brasil, isso é incerto. Existe uma demanda muito maior em algumas rotas marítimas, né, principalmente relacionadas aí nesse comércio Ásia e Estados Unidos, que os Estados Unidos é um grande país que importa muito e exporta muito também, né? Basicamente, a indústria norte-americana, ela importa aí insumos, né, de diferentes países, principalmente da China, né, para fazer ali a fabricação local, né? Ou já importa o produto quase pronto para fazer aí um acabamento e fazer aí com isso a comercialização tanto no próprio país quanto também a exportação aí para os demais países, né? E como o comércio todo, né, a população de uma certa forma está consumindo cada vez mais, né, tem demandado cada vez mais aí esses produtos e consequentemente os contêineres têm sido mais demandados nessa relação Ásia-Estados Unidos. Esse contexto afeta principalmente exportadores ou importadores de menor porte, já que as grandes indústrias têm contratos com empresas de navegação que precisam ser respeitados. Embora, no cenário atual, ambos têm pago a mais pelo frete devido à grande demanda e à baixa oferta de contêineres. Dados de empresas que monitoram a oscilação de preços globalmente revelam que o custo de exportação de um contêiner de cerca de 12 metros do Brasil para a Ásia chega a $6.300, um aumento de 299% em relação ao ano anterior. Importar esse contêiner da Ásia está ainda mais caro, $11.200. No ano passado, com esse mesmo valor, era possível importar 5 desses contêineres. Mas nada se compara ao custo para exportar um contêiner para a costa oeste da América do Sul. O preço do frete disparou 510%. Aqui no Brasil, diversos setores da economia já sentem os impactos da escassez de contêineres. Mas isso a gente fala depois do intervalo.